super alta para dólar, a bolsa despencou, algumas commodities estouraram e tudo isso só no começo da semana. Tem muita coisa para acontecer na agenda ainda. Vamos discutir as principais notícias do mercado logo depois da vinheta. Bom, tá cravado, a gente vai voltar com o radar no começo da semana e você vai ter 2 vídeos. O radar falando do mercado financeiro, o que pode impactar sobretudo no dólar e também algumas commodities agrícolas. E no final da semana a gente vai bater um papo lá com o Luciano para falar do mercado físico. Então considere deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, é muito fácil isso para você, só curtir, só comentar, mas pra gente tem uma representatividade muito grande, porque o Instagram, o YouTube, a plataforma que você estiver assistindo, entende que esse conteúdo é relevante e intensifica a visualização dele para outras pessoas. Então deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida, que isso ajuda bastante a gente. Bom, vamos começar para a notícia que ainda não está causando muito impacto no mercado, mas pode começar a influenciar essa semana, a greve dos funcionários da Petrobras. Eles estão pedindo uma série de coisas, falando do reajuste salarial, também está colocando a situação da privatização, que já começou, algumas refinarias já foram privatizadas, já foram vendidas. A gente teve essa notícia na semana passada, movimentando bastante, mas essa semana já foi acordado uma possível greve para o início dessa semana também. A gente não sabe ainda que dia que essa greve pode começar. E aí pode haver um desabastecimento de combustível, de gasolina, de diesel, agora que a gente está tendo um arrefecimento nos preços. Será que essa greve pode impactar? Bom, poder, é claro que pode. Tem que ficar no nosso radar. Qualquer notícia que você vê a respeito dessa greve, é importante estar atento que ela pode impactar nas cotações. Uma outra notícia que movimentou muito o mercado hoje, o minério de ferro caiu mais de 2%. O minério de ferro puxa a Vale é a maior representação da Bolsa do Brasil, do Ibovespa, é a subvariante, a BA.5, lá na China, uma variante da Omicron. E aí a China já começou a colocar algumas restrições a mais e o mercado sempre fica com receio. A China colocando bloqueios, a gente já assistiu isso, dólar entra numa turbulência, commodities entram numa turbulência. Quando a China coloca as suas restrições, atrapalha a demanda da maior consumidora de tudo praticamente no mundo. Então o mercado balançou e pode ainda sentir o efeito disso nas próximas semanas se a China decretar lockdowns mais severos. Então tem que ficar de olho lá no mercado chinês também. E hoje uma outra notícia que impactou bastante é a espera da inflação dos Estados Unidos, que vai sair depois de amanhã, quarta-feira. Aliás, essa semana está cheia de divulgação importante. A gente vai ter o livro bege dos Estados Unidos. O livro bege ele faz parte de... são 8 análises que o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, faz a respeito da economia americana. E a gente vai ter no mesmo dia da inflação dos Estados Unidos a divulgação do livro bege. Então é muito aguardado, porque o que o Fed vai falar a respeito da inflação, da taxa de juros, qual que é a análise que eles vão fazer a respeito da economia dos Estados Unidos. A gente também tem essa semana o início da divulgação dos balanços das empresas dos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, acho que vai começar com JP Morgan. São empresas muito grandes e conforme forem os seus balanços, eles vão impactar sobretudo no câmbio. E na quinta-feira a gente tem o PIB da China, então é muita divulgação para estar ainda causando oscilação no mercado. Se tem uma certeza que a gente vai ter nessa semana é de muita volatilidade para o dólar. Bom, falando sobre a inflação dos Estados Unidos, a gente tem que dar uma olhada nesse quadro, é um quadro bastante interessante. Vamos olhar ali de baixo para cima. Quem está ali no final? A Turquia, já com a inflação do mês 6 divulgada, a Turquia bateu 78% de inflação, quase 79%, 78,6%. Atrás da Turquia está a Argentina. A gente viu os noticiários tomarem conta da Argentina, dos protestos que estavam tendo por lá nesse final de semana. Em sequência vem a Rússia. A Rússia ela não estava no top 3 aí não, ela entrou faz 2 meses. A partir da divulgação do mês 5 e agora a divulgação do mês 6, ela entra também como... Bom, então as 3 piores inflações do mundo, Turquia, Argentina e Rússia. E logo quem vem em seguida, o Brasil com 11,89. E aí tem em sequência Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. E hoje o que trouxe turbulência, o que movimentou bastante o mercado foi essa expectativa da inflação americana. Se a gente for dar uma olhada nas apostas dos juros dos Estados Unidos,
são apostas de juros muito elevados. A próxima reunião do Fed, do FONC, acontece dia 27, agora, dia 27/7, e 90% do mercado está apostando que eles vão elevar os juros em até 1,50%. É uma alta muito forte a se falar de juros americanos. Ronaldo, o que isso tem a ver? O que isso impacta na minha vida, no meu dia a dia? Toda vez que se fala em subir juros dos Estados Unidos, é subir o dólar. E olha só a aposta para as próximas reuniões. Todo o mercado ali está apostando em juros mais altos. Então, essa aposta de que os Estados Unidos vai ter juros tão alto, fez o dólar disparar. E o dólar disparou. Esse gráfico, eu gosto muito de analisar ele para você ter a percepção do que está acontecendo. É uma situação do Brasil, é uma situação do mundo. Talvez esteja pequenininho para você ver, mas é uma sugestão que eu faço: você dá uma pausa nesse vídeo aí, tira um print dessa imagem, dá um zoom nela, ou então manda uma mensagem para a gente que você quer receber essa imagem ampliada, a gente te envia. Você vai ver ali o dólar versus as outras moedas. E o dólar bateu em todas as moedas. Qual que foi a moeda que mais apanhou? A gente tem ali o peso colombiano, que subiu bastante, em sequência o nosso real. No Brasil, o dólar bateu, o real foi a moeda que segundo mais apanhou. A Colômbia está passando por uma situação muito delicada. Aliás, a gente mudando para essa outra tela aqui, a gente tem o peso da Colômbia. Acho que teve uma outra moeda que apanhou mais do que o dólar, né? Mais do que o real, aliás. Não, fomos nós mesmos. A gente fechou com quase 2% de alta para o dólar. Então nós só ficamos atrás mesmo ali do peso colombiano. Foi o peso colombiano, depois a moeda do Chile também. Eu confundi um pouco achando que a moeda do Chile tinha ficado em segundo. Não, mas o Brasil apanhou mais. E o que está no nosso radar? Bom, por que o Brasil apanhou mais? A gente tem uma situação que está acontecendo agora, que são as nossas eleições, e está virando... Desculpa, acho que eu bati no microfone, eu não sei se deu algum... Enfim, vamos continuar. Essa situação, Ronaldo, mas o que isso tem a ver com o mercado, a morte do tesoureiro do PT? Porque isso foi politizado. Até teve uma fala do vice-presidente Mourão dizendo: olha, não vamos tornar isso uma ação política. Mas foi o que a mídia fez. A mídia transformou esse caso em política. O PT está transformando o guarda municipal Marcelo Aloísio, que foi assassinado, em mártir, e transformando o agente penitenciário federal Jorge José em quase que um mandatário do governo. Então, a oposição está usando essa situação como uma ferramenta de ataque, e o governo também já se envolveu, diz que vai pedir a investigação para ver o que foi a real causa da morte. Já tem um mandado de prisão para Jorge José, e ele está em estado grave no hospital até o momento que a gente está gravando isso. Ele já tem histórico de ter sido preso antes por desacato a outros policiais. Então, essa história, você pensa o gringo que está lá fora, que está assistindo a respeito das eleições do Brasil. Quem é que está na frente? Quais são as plataformas de governo? E aí, no meio disso, vê os próprios políticos pegando um caso policial, um crime, como ferramenta de campanha. Então, o que o gringo assiste? Olha, a situação no Brasil está crítica, é uma situação de polarização violenta. E isso, claro, acaba interferindo na sensibilidade fiscal. O gringo, peraí, está na hora de investir no Brasil, está na hora de colocar dinheiro no Brasil? Esse é um ponto. Existe um outro ponto também de que o tesouro, os juros do tesouro, estão muito mais atrativos do que a Bolsa. O que eu estou querendo dizer é que a gente está numa situação extremamente delicada. Tudo vira combustível para as oscilações ficarem mais fortes. E a gente vê esse gráfico, essa imagem, o dólar apanhando mais do que as outras moedas no mundo todo. Aliás, o real apanhando mais do que as outras moedas no mundo todo. Nós tivemos quase 2% de alta. Bom, o dólar ele tem uma resistência técnica ali na casa de 5,50, 5,55. Na sexta-feira, o dólar tinha um desenho de continuar caindo. E ele mudou esse desenho. Ninguém, não tem grafista, não tem fundamento, nada estava prevendo esse movimento do dólar. E hoje, o desenho que nós temos do gráfico é de uma continuidade de alta. Ele tem ali uma meta para buscar na casa de 5,55 e ele tem ali um piso na casa de 5,20.
com as situações, cada fundamento novo aparecendo, a mídia pegando a morte, um crime, e transformando isso em ferramenta eleitoral, não dá para a gente cravar que o dólar vai ficar dentro desse gap. É um gap muito longe, mas hoje o gráfico está indicando isso, dele não passar de 5,55, 5,50 e não cair abaixo de 5,52. E o número recente que nós tivemos agora foi na sexta-feira a divulgação da inflação, o nosso IPCA. Nós batemos ali 11,89. É um número alto, mas o mercado esperava mais, o mercado esperava 11,90. Então, por mais que é um número alto, foi uma divulgação positiva ante ao que o mercado estava esperando. Olha só, a gente teve ali a curva de junho, subiu, Ronaldo, mas mês passado a gente tinha caído, tinha 1,06, depois foi para 0,47 e a gente subiu para 0,67, mas mesmo assim o mercado esperava, o mercado esperava um número maior. Então, não foi uma notícia ruim. E aí, se a gente for olhar o gráfico, se a gente for olhar o gráfico pegando só o acumulado, ali de 2020 para trás a gente estava nessa média de 4% a nossa inflação acumulada, até um pouco abaixo disso. Se a gente for olhar nos últimos 3 meses, abril, a gente bateu uma inflação de 12,13%, aí em maio nós caímos para 11,73% e depois nós subimos para 11,89. Só que essa subida ela já era esperada por causa da redução do ICMS, a arrecadação diminuiu, ou pelo menos a perspectiva, não deu tempo de sentir isso ainda, mas alguns outros serviços foram atingidos. Já era esperado um aumento e era esperado um aumento maior. Mas a gente vê ali que era 12,13, foi para 11,73 e depois nós voltamos a subir. Para finalizar, vamos falar rapidinho das eleições. Essa é uma pesquisa da BTG. Eu vou tentar toda semana apresentar aqui para vocês como é que estão as pesquisas, tentar fazer isso de uma forma bem rápida. A gente pode ver ali que embora a perspectiva, acho que foram 2.000 número de pessoas que foram pesquisadas, embora o ex-presidente Lula está acima ainda do presidente Jair Bolsonaro, ele declinou um pouco, Jair Bolsonaro também declinou um pouco, mas diminuiu bastante ali o distanciamento entre eles. Gente, esse número vai causar bastante polêmica, esse número é um número que vai gerar muito comentário, até dentro de casa mesmo, concordo, não concordo, mas independente da opinião de quem que você vota, de quem que você acha melhor, o mercado vai responder às pesquisas, sobretudo por causa dos ministros da economia, os ministros da fazenda que forem declarados de cada lado. Então, independente se você torcer para um, se você torcer para outro, você tem que, se você está no mercado, tem que acompanhar as pesquisas, acreditando ou não nessas pesquisas, porque elas dão um norte para o mercado sim. Bom, por hoje é só, vou reforçar mais uma vez pedindo para você deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, isso é muito pouco para você e muito importante para nós. Até mais!